Então, como a gente falou, né? O lance do Bruce é que ele vive nesse limiar aí dos vilões, né? E isso não é o único problema dele. Eu queria trazer outro preconceito que as pessoas têm com o Batman, que eu vi inclusive um cara, que ele tem uma página de quadrinhos no Instagram, ele comentou, né, fez um vídeo sobre isso, eu fui na moral, eu comentei, né, comentei lá no vídeo dele e falei, pô, cara, você tá errado, não é assim que funciona. Que é essa tecla que o pessoal insiste em bater e que foi batida lá no filme do The Flash, aquela merda daquele filme, bateu isso e me deixou puto, cara. Que é aquelas... Cara, não bastava eles estragarem o traje cinza e azul do Ben Affleck, que é fazer aquele traje merda, como fizeram aquela cena ridícula com o laço da verdade, onde o Bruce, ele olha pra nossa cara e ele fala que se ele doasse mais dinheiro pra Gotham, ele ia resolver os problemas da cidade. Porra nenhuma! Cara, é por isso que aquele tema do Gotham foi trazido mais cedo. Qual que é o problema? Porra, Gotham não pode ser salva com dinheiro. As pessoas, cara, não lembro se o Nolan trabalhou isso. Acho que ele não trabalhou, cara. Isso aí é outra coisa que faltou lá. Que é o quê? Vocês acham que o Bruce Wayne faz o quê com o dinheiro dele? Ele gasta só pra pagar de rico por aí e pra ser o Batman. É isso que vocês acham dele, do multibilionário. Se você acha isso, eu vou ter que quebrar sua pequena ilusão. Cara, se você pegasse o histórico de doações de Gotham pra qualquer coisa, qualquer programa social, qualquer merda, o nome do Bruce Wayne apareceria semanalmente. No quadrinho, nas maiores mídias do Batman, assim, não existe só a Torre Wayne. Existe um outro prédio chamado Wayne Foundation, é a Fundação Wayne. A Fundação Wayne não existe pra ser um prédio a mais. Ele é um prédio, um setor das empresas Wayne feito totalmente pra ajudar Gotham City, pra mandar dinheiro pras coisas boas. Então, já vi essa crítica, o Bruce devia parar de gastar em ser o Batman, nessas coisas ridículas, e gastar aí pra tornar a cidade melhor, pra contratar mais policial, pra melhorar a segurança da cidade, pra melhorar o hospital. Ele faz isso o tempo todo, em todas as histórias possíveis. O que o Bruce faz de dia não é participar de reunião e treinar. Ele treina, sim, ele treina, é verdade. Ele malha os músculos poderosos dele pra bater em bandido. Mas, quando ele tá nas empresas Wayne, ele não tá lá fazendo planilhinha do Excel. Ele não vai lá e xinga investidor. Ele vai lá e ele faz os programas sociais. Ele participa do... Quando o Bruce sai, assim, em público, não é só pra pagar de galã. É pra pagar de galã enquanto ele faz uma coisa boa, que é o quê? Financiar um hospital, criar projeto social aí pro pessoal que tá morando na rua, pra ajudar órfão. Pô, aquela cena no Lego Batman que ele vai lá e animar as crianças no orfanato. É uma sátira ao que ele realmente faz. Ele vai nos orfanatos, cara. Ele projeta orfanatos. Não, ele não projeta, acho que, mas ele financia. Ele sustenta várias coisas na cidade. Ele financia muitos programas de infraestrutura e de melhorias pra cidade de Gotham. Cara, Arkham City. Tem uma única cena em Arkham City que já prova isso, que é o quê? Quando Bruce Wayne se meteu na política porque decidiram construir uma prisão a céu aberto no coração da cidade. Aquele começo do jogo, ele é todo sobre uma campanha política que o Bruce estava fazendo faz tempo na franquia Arkham ali, que se você lê o database e acho que alguns quadrinhos que tem entre o Asylum e o City, você vê que ele estava trabalhando isso com o Bruce Wayne. O que o Batman não pode fazer, o Bruce Wayne e o dinheiro dele fazem. E é o que ele estava tentando naquela cena, que era derrubar Arkham City, impedir aquela construção. Então, aqui eu já vou trazer pra vocês o argumento. E é uma coisa que dá pra ver tem uma animação daquelas do universo compartilhado da DC, que o Damian Wayne, ele parece as indústrias Wayne e tal, aí ele chega a falar, tem alguém desviando verba aqui nesse setor, né? E é uma coisa que ela é o exemplo perfeito do problema do Bruce. Gotham City. Ele financia tudo que ele pode. O problema é que, cara, a cidade é tão fodida que o que ele faz não é suficiente, cara. Porque ou a verba é desviada, ou a verba é mal utilizada, ou quando é bem utilizada tem outros problemas na cidade. O Bruce Wayne, enquanto o Bruce Wayne, ele tenta combater o problema da forma certa, né? Que é com financiamento, com melhorando a infraestrutura. Ele tá tentando moldar a cidade para o futuro com o dinheiro dele. O problema é que quando ele não consegue, ele vai lá e bate nas coisas como Batman. Bate nas coisas, legal. Droga, eu devia usar outra palavra. Mas ele desce o cacete. Então assim, se você quer olhar na minha cara aqui, na minha cara virtual, e falar que o Batman é ruim porque ele podia só doar dinheiro pra cidade, vai ler o quadrinho. Vai acompanhar uma mídia decente do personagem e depois você pode vir falar comigo sobre esse ser o problema. Sim, eu já encerrei o tema. De refutar todo mundo.
Esse tema já acabou. Já acabou, não chora, pá. Acabou perdendo o argumento, já. Isso me lembrou rapidamente que a Gotham do Begins, ela até tem uma estética legal, lembra daquele metrô? Sim, foi o que eu comentei mais cedo, né? O Narrows e as regiões mais pobres da cidade tinham uma estética melhor. Bem legal, ali aquele começo. Pois é, tinha que ter trazido mais coisas assim pros próximos filmes. Então, saindo aqui de uma crítica, vamos pra uma outra crítica, né? Ou um outro elemento que torna a visão do Batman, a visão atual, deturpada. Que é o fato de que, desde que deu tudo errado, isso aqui é tudo culpa da Warner e do Joe Schumacher, que desde que eles fizeram Batman Eternamente e Batman e Robin, as pessoas associaram que Batman com o Robin não funciona. E aí quiseram retrabalhar as coisas, e sem contar que o conceito do Robin é o menos realista possível, que é pegar uma criança e treinar ela pra combater o crime. Com 10 anos. Pois é, Transformar 10, 11 uma anos. arma e tudo. Não pode, tá ligado? Tá errado esse conceito. Então, quando o Nolan veio, cagou pro Robin. Nossa, cagou não, né? Ele trouxe aquele pseudo Robin do Ressurge, né? Você lembra dele, aquele policial? Eu lembro. Pois é, tentou trazer o ele. Seguir ali o legado do Batman. A intenção foi da hora. E aí, no Zack Snyder, ele nem trouxe o Robin. O Robin nasceu morto, cara. Trouxe só o traje do Jason. E eu vi um negócio na internet de que aquele traje nem era o do Jason, era do Dick mesmo. Tipo, o Dick foi o primeiro Robin, foi o único, porque ele morreu. Porra, é essa, cara? Não. Não, os caras se passam. Mas tudo bem. Então, as pessoas, elas até esquecem do Robin, né? O grande público, tipo, lembra do Robin mais como uma sátira do que como um personagem relevante. E, cara, quem é do público geral aí, que não é muito conhecedor, você vai lá e fala que tem, tipo, 4, 6 Robins no cânone, eles falam, puta merda, que é isso, cara? E eu já tive até um professor na época do ensino médio, que uma vez eu comentei alguma coisa sobre ele com o Batman, e ele acusou o Batman de ser pedófilo por causa do Robin, tá ligado? Eu nem cheguei a discutir com ele, porque na época eu não tinha um argumento, eu achei suspeito mesmo. Mas depois, quando eu fui entender, eu falei, cara, vai tomar no cu. Não tinha nem como, né, ligar pro cara, você tava errado, seu otário. Cara, eu queria. Mas então, as pessoas se acostumaram de novo com essa ideia do Batman sombrio, do Batman sozinho. Tipo, o Batman tem só o Alfred e o Gordon, tá ligado? Mas essa é a questão interessante, que é justamente isso que mantém o Batman humano. Porque um cara se expondo a toda a merda que ele se expõe toda noite, com aquele estilo de vida totalmente autodestrutivo, é pra enlouquecer o cara, é pra quebrar o cara. Não era pro Bruce durar. O que faz o Bruce durar é justamente o Robin. Isso que é interessante. O que mantém o Batman humano é a família dele. Essa família que ele constrói. E é isso que Lego Batman, por exemplo, demonstra. Cara, o Lego Batman é um filme sensacional, cara, incrível. Que o Robin é o que mantém o Batman humano. E é uma coisa que você entende quando você chega no Tim Drake, no terceiro Robin. Quando o Tim Drake ele se torna Robin, ele vai lá e ele confronta o Bruce, né? Ele descobre a identidade do Bruce e confronta ele, depois que o Jason morreu. E fala que ele quer ser o Robin, né? E o Bruce se nega, ele não aceita. E o Tim convence ele falando que o Batman precisa do Robin. O Tim, ele era maduro o suficiente pra entender que o Batman precisava do Robin. Não porque o Batman era incapaz de lidar com os problemas de Gotham, mas porque se ele continuasse sozinho, ele ia seguir por um caminho muito pior, tá ligado? Ele ia ficar mais sombrio. Podia ser, sim, que ele cruzasse ali em algum momento. É por isso que o Robin, ele é muito importante pra mitologia. Especialmente o Dick Grayson. Porque, cara... hoje em dia, o Dick Grayson como Asa Noturna, ele é um personagem muito grande, ele tá num arco atual, não sei se é atual, mas teve um arco dele com a Liga da Justiça, em que ele liderou a Liga da Justiça, que o Bruce olhou pra ele com orgulho e falou, meu filho, só você pode fazer isso, cara. Ele recebeu até apoio do Super, né, se não me engano. E isso é muito interessante, eu gosto muito disso. Dick Grayson, ele não é igual o Bruce. Tá, ele passou por um trauma igual, né? Tipo, os pais dele morreram no circo, por isso o Bruce se compadeceu da situação dele, porque a gente tem que lembrar disso. O Bruce não é um homem adulto normal. Ele é um homem adulto com problemas desde a infância. Então, assim, ele tem um quê de criança nele ainda. Por isso que ele se veste de morcego, por isso que ele é tão egocêntrico, tá ligado? Por isso que as coisas dele são todas bate-coisas, assim, o Bate-móvel, o Bate-wing. Por isso que tudo tem formato de morcego. Qual é? Bate-leite. Bate-leite não pode. Então, tem que lembrar que tem uma coisa de criança nele. E ele não adotou o Dick porque, sei lá, por questões pedófilas ou atrativas. Não, ele adotou o Dick por empatia. Ele adotou o menino porque ele não queria deixar ele sozinho. E porque o Dick não tinha mais família. Os pais dele eram a única família que ele tinha.
E ele ia fazer o quê? Deixar o menino sozinho no circo. Pra poder, sei lá, crescer e virar alguma coisa ruim. Com o mesmo trauma que ele cresceu. Então ele decidiu adotar o garoto. E o Dick, ele não se parece em nada com o Bruce. Ele é muito diferente do Bruce. O Dick gosta de chamar atenção. Ele é otimista. Ele é energético. Ele é bobão, tá ligado? Uhum. Ele é bobão, ele é... Mas ele inspira um pouco mais. Exatamente. E é isso que é importante. O Dick, ele é o Robin mais importante até hoje, é por isso que a gente sempre volta nele, porque ele é o maior sucesso da vida do Bruce não é salvar Gotham. Tipo, tá, ele mantém Gotham inteira, a maior parte do tempo. Mas o maior sucesso dele foi ter criado o Dick pra se tornar o Asa Noturna. Claro, o crédito não é todo dele, porque tem aquele período de conflito que eles passam, onde o Dick se afasta e se torna, fica só com os Titãs, né, e depois se torna Asa Noturna. Mas o Bruce, ele é muito importante pra esse desenvolvimento, porque ele ensina pro Dick essa vida como Robin, ensina muitas coisas importantes pra ele, e o Dick é igualmente importante pro Bruce. Porque como um filho adotivo, o Bruce não sabia ser pai, então o Alfred se metia o tempo todo. O Alfred ensinou o Bruce a ser pai, enquanto o Bruce estava tentando entender o Dick. E o Dick, ele era um ser, como Robin, ele sempre foi um garoto iluminado, tá ligado? Ele era um ser de luz, por isso o Robin é colorido, tá ligado? Prodígio, cara. E é justamente pra manter a humanidade do Bruce. Na verdade, o Robin é o que dá... É o menino prodígio, é Boy Wonder. É, Wonder Boy, menino maravilhoso, garoto maravilhoso, legal isso. Maravilha, pô. Então, o sucesso do Bruce é que ele conseguiu salvar alguém da mesma dor que criou ele, né? Tipo, ele salvou o Dick de se tornar igual a ele. Isso é uma coisa legal, acho que tem numa animação da Liga da Justiça, quando o Bruce menciona o Robin como o próximo membro, e aí a Diana critica ele, a Mulher Maravilha critica ele, ela fala, você treinou ele pra ser igual a você e não sei o quê. Aí ele falou, não, eu treinei ele pra que ele não fosse igual a mim. E isso que é importante. O Bruce nunca quis que o Dick fosse o próximo Batman. Ele queria que o Dick não acabasse igual a ele, porque ele sabe que ser o Batman não é bom. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. O Bruce não gosta de ser o Batman, cara. Ele precisa ser o Batman. Então, como eu disse, a maior vitória do Bruce não é salvar Gotham, não é derrotar nenhum vilão. É ter conseguido fazer com que o Dick crescesse para ser alguém melhor. E ele se torna, né? Porque, como você disse, ele também teve apoio do Superman. O nome Asa Noturna, se eu não me engano, foi inspirado pelo próprio Superman em uma das histórias dele sobre Krypton, se eu não me engano. O Dick se parece mais com o Superman do que com o Batman. E isso é bom, porque o Asa Noturna se torna um símbolo até mais forte que o do Batman. E o Bruce tem histórias que ele menciona que ele queria que o Batman fosse mais semelhante ao Asa Noturna. Que ele queria poder ser mais igual ao Dick. E isso é muito bom, tá ligado? E demonstra como o Bruce se importa com aqueles perto dele, e como ele admira o homem que o Dick se torna. E volta pra esse tema de toda a Bat-família, que não é só os Robins, é o Robin, a Batgirl, né, que vinha se tornar Oráculo, todos esses personagens que fazem parte da que a gente chama da Bat-família, eles são que mantêm o Bruce humano, porque são a interação que ele tem, são a conexão humana que ele tem é com eles e com o Alfred, e claro, com os amigos da Liga da Justiça às vezes. Que a Liga da Justiça e o Superman também são muito importantes pra manter o Batman humano. Então a Bat-família, ela é a esperança dele, ela é o legado que ele criou, ela mantém a humanidade dele, então é importante, ela é a esperança dele. A esperança dele não tá em si, tá na família dele, nessa família que ele construiu, mesmo sendo o Batman. Então assim, é uma coisa que eu espero que o James Gunn, com esse novo universo dele, traga, né, realmente, e trabalhe bem, cara. Matt Reeves nem precisa trazer, mas se trouxer é bom também. Mas eu espero que o James Gunn traga isso, porque, cara, as pessoas têm que se lembrar de como o Batman é quando ele ainda é humano. Porque fica só o Batman sozinho com o Alfred na porra da caverna, só batendo em bandido, ele se perde, cara. É por isso que a Bat-família é tão importante. Ela é pra manter o Batman como um homem, um humano, e o que mantém ele como um herói. Então, como eu disse, que torna o Batman humano é a Bat-família e tudo mais. E tem o outro ponto mais importante é que as pessoas esqueceram que o Batman ele não é um herói humano porque ele é realmente um ser humano. Ele é um herói humano por causa da compaixão dele. As melhores versões do Batman, elas entendem a compaixão do personagem, que é uma coisa que as outras versões parecem ter esquecido. E isso me lembra um filme, tem um filme animado da Liga da Justiça, que ele foi onde eu virei essa chave pro Batman humano. Que foi o filme animado Liga da Justiça, acho que é Nova Fronteira, ou Novas Fronteiras. Nova Fronteira. Ele é um filme
É, Nova Fronteira, né? Ele é um filme de animação que ele é baseado num quadrinho ou numa série de quadrinhos, se eu não me engano. Acho que é uma série de Eu sei quadrinhos que se passa lá na guerra. Eu acho que ela é inspirada. Ela vem com todo o traço dos anos 50, inclusive, anos 50 e 60. E por que isso é importante? Porque nesse filme tem uma cena que, se a gente puder trazer aqui pro vídeo, é muito boa. Que é uma cena em que o Batman, ele salva uma criança e ele tá com aquele traje do visual da primeira aparição dele, que é as luvas roxas, a capa preta e tudo mais. É o visual clássico. E quando ele vai salvar o menino fica morrendo de medo dele. O menino se apavora e não quer que ele salve ele. Tanto que tem um outro cara que tava com ele, não lembro se era o Caçador de Marte ou se era um outro personagem que salva o menino e olha pro Batman e fala: para, cara, você tá assustando ele. E o Bruce era o Caçador de Marte. Beleza, obrigado. E o Bruce, ele fica mal, ele pensa: cara, eu tô assustando a criança. Sim, a função do Batman é colocar medo, né? Eu entendo isso. Ele quer assustar criminosos, é por isso que ele se veste de morcego. Mas isso aí se virou contra ele, né? Ele não queria que uma criança sentisse medo dele, que uma pessoa inocente temesse ele. Então ele vai lá e ele muda tudo. E isso é uma coisa que justifica, por exemplo, o traje azul, né? O traje colorido dele, o Batman cinza e azul. As pessoas podem não gostar, né, dessa versão, mas ela é o visual clássico que perdurou por mais tempo como visual do personagem e voltou até hoje em várias versões recentes. E é um visual que, se bem trabalhado, ele funciona, tá? Batman azul não funciona porque não é sombrio, não sei o que. Funciona sim, porque ele ainda é um herói e ainda tem como trabalhar. Tem como trabalhar isso no escuro. E é aquele negócio, tem como colocar um azul em um tom mais escuro. A questão é que o traje colorido veio pra apaziguar a imagem dele, pra que uma criança pudesse olhar pra ele e achar legal, tá ligado? E eu gosto de pensar que ele usou azul inspirado pelo Superman também. Né? Tipo, que o Superman usa azul e todo mundo admira ele achou que isso poderia ajudar ele como Batman, tá ligado? Eu acho que isso é canon. Assim. Perdão, você falou? Eu acho que isso aí é canon, não tenho certeza, mas eu acho que é. Cara, eu tô inventando, mas é uma interpretação que eu gosto de seguir. De pensar que ele foi por esse lado. Eu já ouvi alguém falando sobre isso em algum momento. Pois é. E aí nesse filme, por exemplo, ele faz isso, né? Ele fica incomodado e ele vai lá, ele muda o traje dele pra um traje azul, né? Aí ele recruta o Robin, né? Pra ser o parceiro dele e tudo mais. E o Superman questiona, né? Ele olha pra aquilo tudo e fala: pô, roupa nova, parceiro novo. O que tá rolando, né? Eu acho muito legal o Robin, que ele fica dando uns saltos, eu acho muito... fica dando voltinha, né? E aí o Superman questiona, né? Fala: pô, quer falar sobre isso? Aí o Batman: não, eu não quero, me incomoda. E aí o Clark dá risada, né? E aí só que ele comenta, ele fala, né? Ele fala pra ele, tipo: pô, digamos que eu queira assustar criminosos, não crianças. Legal. E é uma frase muito forte, cara. E revela mais sobre o personagem que as pessoas esquecem. De novo, a compaixão. Ele não quer assustar todo mundo, ele não quer ser visto como um monstro. Ele quer que os criminosos tenham medo dele e pensem duas vezes antes de fazer alguma merda. Mas ele ainda não quer assustar as pessoas que ele salva. E é uma coisa que quando você para pra pensar, você vê pouco nos últimos filmes. Você vê pouco o Batman salvando alguém. Tipo, pô, o Zack Snyder, ele salvou a mãe do Clark, e quem mais ele salvou depois disso? Marta, legal. Quem mais ele salvou? Que você disse esse nome. Que você disse esse nome. Então, aí vem desse elemento, tá ligado? Que as versões mais recentes até esqueceram um pouco de mostrar o Batman salvando as pessoas. Claro, The Batman trouxe isso de volta. Um pouquinho, pelo menos. E vale lembrar, é por isso que tem tantas vezes que ele não prende os vilões, porque eles se aproveitam disso. De que, pô, quantas vezes o vilão não bota reféns em perigo e pro Batman salvar eles, ele não pode perseguir o vilão. Então o vilão foge e o Batman tem que salvar os reféns. Ele não salva porque ele não quer que ninguém morra. Ele não quer que ninguém morra, é verdade. Mas é porque é o certo a fazer. É o que ele não quer ser só... A vida dele não é só sobre bater em criminoso. Cara, Batman também se enfia em incêndios pra salvar pessoas, tá ligado? É o tipo de coisa que ele faz pra ajudar os outros, pra salvar alguém. Isso é importante sobre o personagem. Começa com uma vingança, mas ele ainda quer ajudar as pessoas. Então, ele não quer ser legal porque ele não quer espalhar mais medo. Ele não quer que as pessoas tenham medo igual ele teve, né? Que tenham traumas igual ele teve. Ele quer proteger as pessoas inocentes desse mesmo medo. Porque ele fala que aí, ele faz o que faz pra que ninguém passe exatamente pelo que ele passou. Pra que outra criança não fique órfã. Essa é a motivação dele. Não quer que ninguém mais passe pela dor que ele passou.
E é por isso que Batman na série animada é a melhor adaptação do personagem. Digo isso de pé junto, nem a versão Arkham é tão boa. E olha que a versão Arkham ela é quase definitiva, cara. Ela é bem inspirada, né? Sim, ela tem muita inspiração na série animada. Mas por que eu digo que a série animada ela é a melhor versão? Porque por causa da humanidade que tem lá. Você vê constantemente o Batman com compaixão, as expressões humanas dele. Tipo, ele não é uma montanha imóvel igual aparece na saga Arkham, tá ligado? Em que o crocodilo tá na tua fuça e ele não mexe um músculo. Não, ele é humano, ele apanha, ele apanha, ele bate, ele se mete em problema, se quebra. Ele se assusta às vezes, né? Tipo, fica preocupado. E tem, claro, os elementos, a compaixão que ele demonstra por vários personagens ao longo da série. Os momentos. Eu acho legal numa luta que ele tem com a mulher gato uma vez, que ela meio que chora no cantinho, como se ele tivesse batido muito forte nela. E ele se preocupa de verdade, tá ligado? Parece meio trouxa, mas tem a ver com compaixão, pô, ele se preocupa de verdade que ele machucou a mulher, tá ligado? Também, né? Pô. Tem graça. Então, e. O fraco do cara. Sem contar os outros elementos narrativos que essa série aborda muito bem, como os próprios vilões, a própria atmosfera de Gotham. Então, tudo nesse Batman é muito bom, cara. E, como eu disse, eu gosto de lembrar que o Bruce Wayne ainda existe. Foi o que eu comentei mais cedo, que nessa série, ele e o Harvey eram melhores amigos. Tem vários episódios em que o Harvey aparece e o Bruce e ele interagem, tem momentos normais. A primeira aparição da Erva Venenosa é muito boa, sabe por quê? Porque o começo do episódio, ele é sobre o Harvey jantando com a Erva Venenosa, né, com a Pamela, esperando o Bruce chegar pra jantar com eles. Cara, o Bruce tinha um compromisso pra ir ficar de vela pro melhor amigo dele. Isso é maravilhoso. E ele se preocupa, tipo, ele tava lá pegando um prisioneiro que fugiu de uma prisão, e aí ele volta pra caverna e fala pro Alfred, tô atrasado pro jantar. Ele fala, não, preparei tua roupa aqui e preparei teu carro. Falou, beleza. E ele foi lá pro jantar. Tipo, ele parou de ser Batman. Ele não furou com o Harvey porque ele queria ficar patrulhando a cidade. Ele viu que a cidade ia ficar bem sem ele por um tempo. Ele fez o que precisava fazer, se atrasou pro compromisso, mas ele foi como Bruce Wayne e se divertiu. Ele não tava lá atuando, ele tava tendo um tempo com o melhor amigo dele, ficando de vela, tá ligado? E ele tava tendo um tempo muito bom, ele tava curtindo pra caralho. Isso é uma coisa que aparece mais vezes ao longo da série, em outros momentos. Infelizmente ele aparece menos depois que o Harvey vira duas caras, mas ainda tem momentos assim. Tem momentos dele com o Dick Grayson em outros episódios que são bem humanos também, são bem legais. E tem um episódio que é bacana, que é o da Arlequina. Quando a Arlequina, ela tenta largar a vida do crime, porque ela foi diagnosticada como normal de novo, né, como sã. E ela passa o episódio inteiro. Ela passa o episódio inteiro causando problemas, né, tipo, sem querer, tentando ser normal. E o Bruce, ele passa o episódio inteiro correndo atrás dela, tentando ajudar ela a ser normal, mesmo que ela não ajude. É aquele episódio que ela dá um beijo na bochecha dele, esse? Ela dá um beijão na boca dele depois que ele devolve o vestidinho que ela tá. Isso, exatamente isso. É isso mesmo. E é por isso que essa versão do personagem ela é tão boa, né? Você vê E não é tipo, ele é só sensível, não. Pô, ele bota medo em criminoso o tempo todo, cara. O maluco se caga, mano. Tem várias cenas dele, cara. De aura, que chama, tipo, tem várias cenas de aura dele, tá ligado? Mas tem a de compaixão, tá ligado? Então, cara, eu acho que pra concluir, a gente tem que lembrar primeiramente que né? Tudo que a gente falou aqui é o quê? De uma forma simplificada. Batman não é um herói, primeiramente. Batman foi criado pra ser um herói. O personagem é um herói, o conceito dele é tudo sobre isso, sobre ajudar a pessoa. Tem um trecho, calma. Eu não sei se a gente falou disso lá no começo, o problema cultural moderno. Sim, é isso que eu tô tentando resgatar aqui. Ah, tá. Então, o Batman ele foi feito para ser um herói, ele foi feito colorido, né? Porque, a primeira aparição do Batman ele usava preta e depois ele foi usar já o azul e ficou muitos anos com o azul, né? E ele é um personagem que, assim, como a gente falou mais cedo, cara, ele é a vaca gorda da DC do leite infinito, né? Tudo que eles querem fazer, eles usam o Batman. Eu imagino que seja, inclusive, por isso que tem alguns fãs que já cansaram do Batman. Eu entendo completamente. Até eu concordo, tem que ter mais conteúdo dos outros personagens e deixar o Batman de lado só um pouquinho, cara, pra dar atenção pros outros. E então, todo mundo já trabalhou com o Batman, tipo, nos quadrinhos e nas outras mídias, e por isso o personagem cresceu tanto, e veio muito conteúdo de qualidade dele, que expandiu tudo e deu muito dinheiro pra empresa. A questão é que, né, deu tanto dinheiro que os caras começaram a se perder.
Só queriam fazer conteúdo do Batman, se importando um pouco menos com o que era o personagem. Então, o mundo moderno, né, esse mundo pós 11 de setembro, é um mundo que ele tá destruindo o heroísmo no geral, né? Porque eles, graças ao Watchmen e V de Vingança e outras obras desse tipo, eles querem o quê? Querem super-heróis desconstruídos, irônicos, moralmente ambíguos, tá ligado? Aquele negócio tipo, pô, será que ele é realmente bom? Não, cara, o cara é bom, mano. Esse é o bagulho, ele quer ser The bom. Boys, né? Nesse meio tempo surgiu The Boys também, nos anos 2000. Eu não poderia me importar menos com The Boys, cara. Os quadrinhos são... Invencível também chegou a fazer isso na sua HQ, que foi lançada no começo dos anos 2000, cara. Só que eu ainda acho que Invencível fez um pouco melhor, hein, bicho. Eu tenho um pouco conteúdo sobre Invencível pra falar. Outra mídia de herói que eu não tenho interesse. Mas eu vi um pouco. Então, assim, acontece que o heroísmo clássico, né? Os heróis, da forma que eles eram, isso começou a se perder, porque é igual o Superman, no dilema do Superman de ser ultrapassado. As pessoas começaram a achar ele ultrapassado, começaram a achar os heróis infantis, ingênuos, irreais, né? Acontece que eles são irrealistas, né? A realidade é uma bosta. Sim. Mas é justamente por isso que a gente precisa que os heróis sejam irreais, cara, pra gente acreditar em alguma coisa além disso. E é isso que o Batman representa pra Gotham City. É por isso que o Batman, pra quem não tá fazendo nada de errado, pra quem é uma pessoa inocente que só quer que a sociedade melhore, pra essas pessoas é por isso que o Batman, ele é esperança, ele é persistência, ele é resiliência. Porque é só você ver, o Batman é humano e ele apanha toda noite, cara. Ele leva uma surra, levanta, volta, dá porrada e segue a vida. E é isso que inspira Gotham City. Por isso que o Batman, ele é um símbolo de esperança. Sim, ele é uma luz. Ele é um símbolo que divide águas em Gotham City. Mas as pessoas que veem o Batman, assim, de perto, elas sabem que o que ele tá fazendo é o certo, que o que ele quer fazer é o certo, que ele quer fazer uma coisa boa. Então, não... Como é que eu vou dizer? Ser irreal não é um ponto negativo. Justamente por isso de que... ser irreal é justamente o que a gente precisa. Foi o que a gente falou sobre o Superman quando o James Gunn trouxe a versão dele. De que a gente não precisava de mais realismo, nem de mais coisas sombrias. A gente precisava de luz, de esperança, de alguém pra gente olhar e falar: meu Deus, eu quero ser como esse cara, porque esse cara é bom. E é o que eu espero que venha do Batman no próximo, tanto no próximo The Batman quanto no Batman do James Gunn, do novo DCU. Essa coisa, né, tipo, a gente, na sociedade atual que a gente vive, se tornou tão cínica, tão ignorante, tão pessimista, que as pessoas esqueceram porque a gente criou os super-heróis em primeiro lugar e porque a gente precisa desses símbolos. Super-heróis são sobre isso, não são sobre borradas, CGI, guerras intergalácticas. Não, super-heróis são sobre símbolos, sobre esperança. Eu já falei isso, cara. Super-heróis são uma forma de você criar uma base moral pra uma pessoa. Batman, é isso que as pessoas têm que eu quero passar aqui nesse vídeo. Que as pessoas têm que entender que o Batman não é só sobre punir criminoso, sobre bater em bandido, sobre ficar cheio de ódio e bater em alguém, tá ligado? Não é sobre falar que você é todo falar que você, não é sobre você chegar na rua e falar: eu sou igual o Batman porque você é chato e mal-humorado e você é uma pessoa, como é que eu vou dizer? Esporádico dos assim, sombrio das trevas e do rock. Você pode ser sombrio das trevas e do rock, mas não fala do Batman, cara. Não fala que é isso que o Batman é. Ele é um pouquinho disso também. Ele é emo, mas... O Batman gosta de Nirvana. O Batman adora Nirvana. Mas o Batman, o mais importante é você também pegar as lições boas do personagem. Esse que é importante. Heróis também podem ter defeito. Tem que apresentar defeito, tem que... dualidade, pode. Mas o importante é que a gente possa se ver nos nossos personagens favoritos e usar eles como um espelho pra gente ser melhor, tá ligado? Quando a gente olha pro Batman, a gente tem que ver um cara, um exemplo de perseverança, tá ligado? Um cara que ele se levanta, que ele luta, que ele quer fazer o que é certo, mesmo quando tudo, absolutamente tudo ao redor dele, na cidade onde ele cresceu e viveu e nasceu, e onde ele vai morrer, tudo ao redor dele aponta pro contrário, de que tudo é uma merda, de que tudo vai ser horrível. Mesmo assim, o cara, ele tem compaixão, ele quer ajudar as pessoas da cidade dele. Ele quer ajudar o Jim Gordon, que também é outro exemplo aí de ser uma boa pessoa, a limpar as ruas de Gotham, tornar um lugar melhor pra se viver. Então, a razão pelo qual o Batman existe é que Gotham City sempre vai criar novos Batmans todo dia. Pô, o que a gente falou aquela hora, 54 anos consecutivos com crimes violentos toda noite, pelo menos um.
Então, assim, é uma cidade que ela precisa de ajuda. E que ela vai criar mais gente louca, ela vai criar mais psicopatas, ela vai criar mais Batmans também. É por isso que o Batman existe. Porque a Gotham nunca vai deixar de criar mais dor, criar mais traumas. O Bruce, ele escolheu que ele dedicaria a vida dele pra impedir que outras pessoas sofressem como ele sofreu. E é por isso que eu admiro o Batman, porque a gente não admira o Batman porque ele é um cara que sofre. A gente admira o Batman porque ele escolheu salvar as pessoas apesar desse sofrimento, de toda dor que ele sente. Isso é importante sobre o código moral dele. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. O Batman não mata. Por que só o Batman é criticado por não matar? Porque as pessoas esqueceram como o Batman é. O Batman não mata porque ele acredita em segundas chances. Ele quer acreditar, apesar de toda a desconfiança dele, quão sombrio ele é. Ele quer acreditar que as pessoas são boas, cara. Que as pessoas podem mudar. E a Arlequina é até um bom exemplo, porque ela começou como vilã e hoje em dia ela é... Não sei se ela é considerada uma heroína ou uma anti-heroína. Mas ela tá melhor, tá ligado? Ela seguiu um caminho melhor. Pô, se mais vilões fizessem isso, cara, é o sonho do Batman realizado, porque, claro, Coringa nunca vai fazer isso, mas não é sobre o Coringa que a gente tá falando, é sobre o Batman. Não matar, tipo, é contra a natureza dele, ele acredita veemente que as pessoas podem mudar, apesar de tudo. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender com ele, parar de criticar, só que ele não mata. Cara, é um quadrinho. Você não pode criticar o Batman por não matar os vilões, sabe por quê? Porque os vilões já teriam morrido sozinhos se não fosse pelo roteiro. Cara, o Coringa já morreu umas 10 vezes. Só de você pensar as coisas absurdas pelo qual ele passou. Sim, eu sei desse dilema que a crítica que as pessoas fazem de que o Batman ele é indiretamente responsável por todas as mortes que o Coringa causou, que a Era causou, que, sei lá, o Exterminador causou, não importa. A questão é que, assim, é uma coisa que eu vi e que vocês estão errados dizendo isso. Porque não é responsabilidade do Batman, não é o dever dele matar essas pessoas, cuidar deles, aplicar a justiça. Ele captura os caras. Quem deixa fugir é o Arkham, é a Blackgate, não importa onde eles sejam presos. Eles fogem porque o roteiro precisa. O roteiro nunca deixa eles chegarem a um julgamento e pagarem pelos seus crimes. Na prática, nunca seria tão fácil assim fugir toda vez do Arkham, tá ligado? Então, o que eu quero que vocês entendam, você que tá me ouvindo agora, como foi do Batman, eu quero que você entenda isso. Batman não é sobre vingança, não é sobre absoluta segurança, não é sobre ser sombrio. Batman é, assim como qualquer herói, ele é sobre fazer a coisa certa, ele é sobre acreditar nas pessoas, é sobre ajudar as pessoas, é sobre você pegar a sua dor e em vez de você descontar nos outros, você transformar ela em alguma coisa boa, cara. Seja isso o seu treino aí na academia, seja em ajudar alguém na rua, ou seja em acabar com algum problema que você viu aí, que te causou essa dor. Batman é sobre ser melhor.